Boa tarde, gente. Boa tarde, Ana Paula, gente boa. Hoje eu quero falar um pouquinho, pessoal, sobre como desenvolver, né? Relacionamento profundo com Deus através da oração em línguas, tá bom? Esperar o pessoal chegar aí, tá? E aí, Ana Paula, beleza? Como é que você tá? Amanhã tem aula, hein? Amanhã nós temos aula. Não falte, viu? Não perca. Fala, Ana Gabriele, beleza? Tô bem, Ana, graças a Deus. Muito bueno. Eita! Entrou a mulher de Deus aqui. E aí, Flavinho, quantas novidades aí? Opa! O Celso vai abrir Vambora, Júnior. O Celso vai abrir uma base, né, missionária em Cabo de Santo Agostinho, né? Ele tava falando. Eita! Keila! Rapaz, esse barulho aqui é a cadeira, tá, gente? Fazendo barulhinho, mas... Então, pessoal, hoje eu vou falar um pouquinho sobre as profundezas que nós podemos alcançar se nós orarmos em línguas, tá bom? Se a gente orar em línguas, nós podemos alcançar níveis muito profundos em Deus, amém? Mas isso só vem pela prática, certo? Pai do Senhor, Keila, tudo bem? A Aline tá falando que você tá sumido aqui, ó. Deve estar com saudade. Então, gente, eu quero... Ai, que bênção, Flavinho. Será que esse mês vocês já conseguem? Porque primeiro vai ser no hotel, né? Saudades, Keila. Agora é sua vez de vir aqui, hein? Pode deixar, Júnior. Vou deixar salvo aí pra gente. Eita, a gente tá querendo ir aí mesmo, tá, Flávio? A gente tá querendo ir aí em Arraial, né? Arraial não, é Porto de Galinhas. A gente tá querendo ir em Porto de Galinhas. A gente tá pensando ainda, né? Mas se for, já falo com você. Galera, hoje o texto base vai ser 1 Coríntios, capítulo 2. Tá bom? A gente vai falar um pouquinho sobre como alcançar as profundezas de Deus, né? Através da oração em línguas, tá bom? Então, a oração em línguas, ela tem muito a nos oferecer. E uma das coisas que orar em línguas constantemente vai fazer com a gente é nos levar a uma profundidade maior. Amém, Flavinho. Mas, pelo que eu conheço o Celso, ele não vai esperar esses mantenedores não, hein? Acho que ele vai começar, vai andar sobre as águas aí, deixar Deus fazer.
assim. Eu acho que o Celso ele não vai esperar esses mantenedores, não. O que você acha? Então, pessoal, texto base hoje aí, ó. Eita, vambora. 1 Coríntios capítulo 2, tá? É um texto muito falado, né? Mas que a gente vai falar de algumas coisas que o Senhor tem ministrado no meu coração. Ó, versículo 6 fala assim: No entanto, transmitimos sabedoria entre os que são maduros, não porém a sabedoria deste mundo, e nem a dos poderosos dessa época que são reduzidos a nada. Pelo contrário, nós transmitimos a sabedoria de Deus em mistério. A sabedoria que estava oculta em Deus é desde a eternidade para nossa glória. Nenhum dos poderosos deste mundo conheceu essa sabedoria, que se tivesse conhecido jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Deus, porém, revelou isso a nós por meio do seu Espírito, que o Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Pois quem conhece as coisas do ser humano, no seu espírito humano que nele está? Assim ninguém conhece as coisas de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que Deus nos tem dado gratuitamente. Disso também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, a pessoa natural não aceita as coisas do Espírito de Deus porque eles são loucuras, e ela não pode entender, porque são discernidas espiritualmente. Porém, a pessoa espiritual julga todas as coisas, mas ela não é julgada por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruir? Nós temos a mente de Cristo. Amém? Então, gente, por que eu quero falar um pouquinho sobre a oração em línguas e as profundezas de Deus? Né? Porque Deus tem uma sabedoria pra gente que está muito além da sabedoria deste mundo, né? Hoje em dia tem se levantado muitas pessoas para ensinar sabedoria, são chamados os coaches, né? Ensinam empresas, dão palestras, fazem eventos, congressos. Alguns têm entrado até na igreja, né? Mas assim, Deus tem levantado, Deus tem nos dado uma sabedoria que ultrapassa a sabedoria deste mundo. Por quê? Porque a Bíblia vai falar que a sabedoria de Deus ela estava oculta. E Deus predeterminou desde a eternidade para a nossa glória. Então a sabedoria de Deus é algo que está oculta para a gente. É algo que está escondido para nós. Né? Então geralmente quando a gente começa a gastar muito tempo em línguas, o que a Bíblia vai falar que a gente está falando quando nós oramos em línguas? Quando nós oramos em línguas, nós estamos falando mistérios, né? Então mistérios, o que é um mistério? Mistérios são segredos. Mistérios é aquilo que ninguém viu, é aquilo que olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu e jamais penetrou no coração humano. Mas Deus tem preparado para nós, né? Então todos esses mistérios que nós oramos, quando nós falamos em línguas, eles estão relacionados com a sabedoria que Deus predeterminou para que nós tivéssemos. Amém? E se você me perguntar o que essa sabedoria... Ei, Céu, tudo bem? E se você me perguntar o que essa sabedoria vai fazer com a gente, ela vai fazer muita coisa, né? Mas eu queria falar aqui de duas coisas que a sabedoria de Deus, que a oração em línguas, que o conhecimento revelado vai fazer com você, né? Primeira coisa, pessoal, que quando você começa a orar muito em línguas, quando você começa a alcançar lugares profundos em Deus, vamos fazer uma live junto, Céu, qualquer dia. A gente compartilhar aí.
primeira coisa que a gente vai fazer, que vai acontecer com você, é o desenvolvimento do propósito de Deus para a sua vida. Amém? Provérbios 20, versículo 5. Lá em Provérbios 20, versículo 5, vai falar assim: os propósitos do coração humano são como águas profundas, mas quem é inteligente sabe como trazê-los à tona. Os propósitos do coração humano são como águas profundas, mas quem é inteligente sabe como trazê-los à tona, né? Então, assim, a oração em línguas, ela nos leva para as profundezas de Deus, né? E a Bíblia vai falar que o propósito do coração do homem, o propósito que Deus tem para o homem, são águas profundas, né? Então, assim, não há como nós descobrirmos o propósito de Deus apenas no raso. Se nós vivermos no raso, nós vamos pensar que o propósito de Deus é apenas que eu cante, que é apenas que eu pregue, que é apenas que eu, não sei, que eu trabalhe, né, no meu dia a dia de forma comum. E a gente vai ter uma noção muito rasa do propósito de Deus. Que a noção que Deus quer que a gente tenha do propósito de Deus precisa ser uma noção específica, tá bom? Porque Deus não tem nada para você que vai te deixar em dúvida, né? Assim, olha, eu tô fazendo isso aqui, mas será que é Deus mesmo? Ou é só o meu talento natural, né? Eu lembro quando o Senhor me chamou para pregar o Evangelho, Ele falou comigo a mensagem que eu pregaria. Ele também falou comigo sobre como eu iria pregar aquela mensagem, né? Então Deus não tem apenas o tempo, né? Deus tem o tempo e o modo, sabe? A Bíblia diz em Eclesiastes que o coração do sábio, ele consegue discernir o tempo, ele consegue discernir o modo. Amém? Então, assim, Deus não só vai te falar o que você foi chamado para fazer, mas Deus também vai te falar como você deve fazer. Amém? Eu estou aqui na internet ministrando a palavra para vocês, porque esse é o meu chamado, tá bom? Mas além disso, eu tenho uma mensagem específica. E a minha mensagem específica é oração em línguas, tá? Pessoal, tá fazendo barulho aqui, mas é a cadeira, tá? Quando é de Deus, tem que testificar no seu espírito, é isso aí. Porque quando não é de Deus, ou quando é sua alma tentando criar as coisas, você fica confuso por dentro, entendeu? Você sente que aquilo ali, no fundo, é uma invenção, você não tem total certeza, né? É uma coisa que a Bíblia diz, que o servo que sabia a vontade do Senhor e não fez o que ele sabia que tinha que fazer, ele vai receber mais açoites. Mas aquele que não sabia, ele vai receber açoites, mas não tanto, né? O que a Bíblia está querendo dizer com isso? Que quando Deus nos comunica a vontade dele, nós vamos saber que ele nos falou, né? Isso vai ser usado como uma forma de nos julgar, né? Então, assim, Deus te comunicou a vontade dele, e quando ele te comunica, você tem certeza que foi ele. Você sabe, foi Deus que me falou, você não tem dúvida. E ele vai julgar a gente baseado nisso, baseado no que a gente obedeceu, no chamado dele para nós, ou do que nós não obedecemos. Amém? Então, assim, amém, edificar, isso aí. Edificar outras pessoas. Eu tenho chamado de ensinar, né? Sobre oração em línguas e falar dos benefícios de orar em línguas, né? Então, assim, eu vou contar para vocês como foi o meu chamado, tá bom? Fala, Micael. Como foi o meu chamado, assim. Eu acordei, né? Certo dia de manhã, assim, eu tive uma visão, né? Visão, um sonho profético, acredito. E aí eu acordei e ali eu vi o Celso Henrique, né?
que é o apóstolo Celso. Aí ele rapidamente pulava e saía andando sobre as águas. E eu ficava dentro do barco. Por quê? Porque eu não tinha coragem de sair, de pular do barco e andar sobre as águas. Aí, quando eu via ele saindo, eu tomava coragem de ir. Aí eu pulava e ia. Aí naquele dia o Senhor falou comigo que se as pessoas não soubessem dos benefícios de orar em línguas, elas nunca iriam orar. E me falou para pregar o evangelho sobre isso, falar sobre isso, né? Sobre essa mensagem e falar sobre os benefícios de orar em línguas aqui para vocês. Amém? Então, assim, por muito tempo o Senhor já estava ministrando ao meu coração sobre isso, me chamando para isso. Mas o medo, às vezes, ele é muito maior do que o nosso chamado. O medo, a vergonha da exposição, ela pode abafar um pouquinho, né? Ou muito, do que Deus tem pra gente. Então, há 4 anos, Deus já tinha falado comigo que eu tinha o chamado de ensinar sobre oração em línguas, né? Mas eu não fiz nada com aquilo, eu não preguei muito sobre aquilo. E aquilo estava guardado, assim, sabe? E depois de 4 anos, mais ou menos aí, o Senhor falou comigo de novo. E me levou a pregar essa mensagem que eu prego, né? Então, assim, existe um tempo que o Senhor te fala o seu chamado. Mas também existe um tempo que Ele te lança no seu chamado. Amém? Talvez você saiba para o que você é chamado, mas você ainda não se lançou no seu chamado. Quero ser um ativador de Deus na sua vida. Assim como o Celso Henrique, o apóstolo Celso, ele me ativou no meu chamado. Eu quero ativar você no seu chamado. Eu quero declarar que a partir de hoje você vai andar no seu chamado. A partir de hoje você não terá medo de cumprir a vontade de Deus. Que a partir de hoje o Espírito Santo ele te ativa no que você foi chamado para fazer. E você passa a andar na vontade de Deus. Amém? Mas qual é a base de tudo isso? Né? É o tempo de superar os medos. Vidas precisam do que você tem, fica a dica. Amém, Flavinha, é isso. É tempo de superar os medos, senão a gente vai ficar dentro do barco e a gente nunca vai andar sobre as águas, sabe? As pessoas não serão abençoadas, a gente vai ficar na nossa zona de conforto, né? Por exemplo, tem muita gente que ora muito em línguas, né? Tem muita gente que jejua, tem muita gente que adora o Senhor constantemente. Mas essas pessoas, elas nunca se disponham a compartilhar da vida que Deus tem derramado para ela, entendeu? Então o que acontece? Acaba que aquilo impede ela de crescer, né? Porque a vida de Deus ela tem que ser um rio. Um rio é onde a água entra e a água sai. A água não só entra, a água também sai. Então o chamado de Deus pra gente é mais do que receber, né? É também compartilhar aquilo que o Senhor tem nos chamado para fazer. Eu lembro da mentoria que você fez, eu fiz parte dessa mentoria. E você mudou demais. Tem um tempinho, né, Flavinha? Tem o quê? Uns 2 anos, né, que a gente fez? E graças a Deus, Flavinha. De lá pra cá, o Senhor tem me ativado bastante, assim, sabe? Então, assim, gente, se a gente não se lançar no nosso chamado, nós vamos ficar dentro do barco. E dentro do barco nós não vamos fazer muita coisa pro Senhor, né? Então assim, a gente vai fazer 40, 50 anos, 60 anos, 70 anos e continuarmos dentro do barco, continuarmos sem fazer nada, né? Eu não quero passar a minha vida inteira só trabalhando, ganhando meu dinheiro, né? E vivendo a vida comum. Eu quero passar a minha vida cumprindo o chamado de Deus, porque é para isso que eu nasci, né? É para isso que eu fui chamado. Foi massa, Flavinho. Chega de ser represa. Há um rio dentro de você. Deixa fluir. Glória a Deus, Flavinho. É isso. Se nós não deixarmos fluir o rio de Deus na nossa vida, nós vamos represar o chamado que Deus tem pra gente, né?
Glória a Deus, eu lembro desse dia, Flavinho. Deus é bom, né? Deus é bom. As mentorias do Celso sempre... Ele tem um chamado muito ativador, assim, né? Então, quando as ministrações dele ativam muita gente no nosso chamado. Ele nem sabia, assim, que tipo, Deus usou ele em sonho para falar comigo do meu chamado. Então, foi Deus mesmo que usou ele, assim, de forma sobrenatural. Então, assim, se a gente ficar preso no nosso conhecimento, no que a gente recebe na igreja, no que a gente lê no livro, mas se a gente não passar, se a gente não levar para outras pessoas o conhecimento que nós temos recebido do Senhor, além daquilo não crescer na gente, aquilo não também vai abençoar outras pessoas. Porque quanto mais eu compartilho o que Deus tem ministrado no meu coração, aquilo que eu ministro vai crescendo dentro de mim. Por exemplo, eu estou falando com vocês aqui hoje sobre o chamado de Deus. Amém? Então isso, além de estar ministrando para vocês, isso também está me ministrando. Sabe? Isso também está me fazendo ver o quanto eu preciso focar no meu chamado mais do que nas outras coisas. Sabe? Então, ao mesmo tempo que a gente compartilha, nós também somos edificados. Amém? Então, assim, quando você reconhece o seu chamado, nós precisamos ter uma atitude de passar a viver no meu chamado. Amém? Mas, gente, se eu não conheço o meu chamado, como que eu vou viver nele? Né? Então, aí, nós temos uma incógnita. Nós temos um problema. Porque, assim, se Deus quer que eu tenha meu chamado, mas eu não conheço, então o que eu vou fazer? Né? E é aí que entra, pessoal, a nossa maravilhosa oração em línguas. Amém? Porque eu vou te falar uma coisa, não tem como nós orarmos em língua constantemente, e não descobrirmos o nosso chamado. Amém? Ou a gente para de orar, ou a gente descobre o nosso chamado. Sabe? Porque se eu não parar de orar, o Espírito Santo vai me levar de frente para o meu chamado. E eu não só vou saber o que fazer, mas eu também vou saber como fazer o que o Senhor me chamou para fazer. Amém? Por exemplo, eu não posso gastar tempo com um outro chamado. Por exemplo, eu tenho um chamado de ensinar, mas eu não posso gastar tempo tentando ser um evangelista, talvez, porque ele não é o meu chamado, né? Eu tenho um chamado para pregar a palavra de Deus, para ser um pastor. Eu não posso gastar meu tempo sendo outra coisa que eu não fui chamado para ser. Eu preciso ter foco no meu chamado. Em Romanos 8:26, a Bíblia vai falar assim que, semelhantemente, o Espírito Santo nos ajuda na nossa fraqueza. Nós não sabemos orar como convém. Vamos marcar os céus. Eu apoio, Flavinho. Se ele viesse aqui, ia ser top. Deixa eu montar uma conferência com ele aqui, né? Então, assim, o Espírito ele nos ajuda na nossa fraqueza, pois nós não sabemos orar como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Amém? Romanos 8:26 eu estou citando. Então, assim, Deus ele sempre vai interceder por nós de acordo com a vontade dele. Então, quando eu começo, chorebaço, herebata catarache, kenterebede, toyandeshe, reiandaramanacho, kentere. Eu estou orando o quê? Eu estou orando a perfeita vontade de Deus. Como, Giannis, que você sabe que você está orando a perfeita vontade de Deus? É porque é o Espírito Santo orando por mim. Amém? Um dia o Senhor me falou um pouquinho sobre isso e ele me mostrou sobre uma mulher que morava perto da minha casa. Essa mulher ela é doente, né? Ela vive em muito aperto financeiro, é brigada com a filha. E o Senhor me mostrou o plano dele para aquela mulher. E o plano que o Senhor tinha para aquela mulher é que ela fosse curada. Um outro plano que Deus tinha para ela
é que ela prosperasse. Um outro plano que Deus tinha para aquela mulher era para que ela vivesse bem com a filha dela. E o Senhor mostrou tudo isso, e Ele também me mostrou que quando eu oro em línguas, eu oro essas coisas. Quando eu oro em línguas, eu estou falando dessas coisas, né? Por quê? Porque o plano de Deus, gente, está muito além do que só o ministério, né? No ministério, nós temos o nosso propósito, também. Eu tenho um propósito, mas o plano geral de Deus, ele vai além de só o ministério. Ele vai para as nossas finanças, ele vai para a nossa saúde, ele vai para a nossa família, vai para o nosso casamento, vai para o relacionamento. Então, o plano de Deus, ele vai superabundar na sua vida. Ele é muito complexo, ele está muito além de coisas, de apenas uma coisa, né? Porque vamos supor que você tem um ministério de sucesso, mas se a sua família não vai bem, isso afeta o seu ministério. Vamos supor que você tem um ministério de sucesso, mas a pobreza é tão forte na sua vida que você não consegue fazer nada para Deus, vai afetar o seu ministério. Você tem um ministério, você sabe qual é o seu ministério, mas o seu corpo está doente, você não tem saúde, então vai afetar também o seu ministério. Amém? Às vezes a gente pega o plano de Deus e fala assim, olha, o plano de Deus para mim é o meu ministério. E a gente foca nisso e esquece do resto, né? E sim, o plano de Deus para você, o propósito de Deus para você é o seu ministério. Mas o plano dele vai muito além disso, né? O plano dele engloba outras coisas que estão relacionadas também com a vontade dele para a sua vida. Então o Senhor me falou naquele dia que o plano dele era que aquela mulher prosperasse. Que o plano dele era para que aquela mulher tivesse um bom relacionamento com a filha. Que o plano dele era para que aquela mulher ela fosse curada da enfermidade que ela tinha. Amém? Então, assim, a pergunta que eu tenho para você que está me ouvindo é: o que está fora do plano de Deus para você? Tem alguma área da sua vida que está fora do plano de Deus para você? Né? Não sei, seu casamento, sua saúde, as suas finanças. Tem alguma área que está fora do plano de Deus para você? Então, se existe alguma área fora do plano de Deus, que eu acredito que todos nós temos, né, gente? Nós não somos, assim, perfeitos, né? Nem tudo na nossa vida está totalmente encaixado. Todos nós temos áreas que ainda não foram desenvolvidas completamente em Deus. E que Deus ainda não conseguiu agir na nossa vida naquela área. Pode ser que Deus conseguiu agir na sua vida na área financeira, mas talvez ainda Ele não conseguiu agir no seu ministério. Pode ser que Deus conseguiu agir na sua saúde, mas talvez Ele ainda não conseguiu agir no seu casamento, né? E por que eu falo de Deus conseguir agir? Que Deus conseguir agir não tem a ver com o poder dele, né? Porque Ele tem todo o poder. Mas Deus conseguir agir tem a ver com a legalidade que eu vou dar para Ele, né? Com a autoridade que eu vou dar para Deus fazer. É por isso que nós precisamos orar, gente. Nós precisamos orar, porque a oração, tanto a oração com entendimento, quanto a oração em línguas, elas vão dar autoridade para Deus fazer. Amém? Então, quando eu estou quando eu estou orando em línguas, o que eu estou fazendo? Estou dando autoridade ao Espírito Santo. Então, vamos supor que o Espírito Santo, ele quer me curar, né? Então, eu começo. O Espírito Santo, ele aproveita essa linguagem, ele aproveita que eu não estou entendendo nada, para ele orar pela minha cura. Ele fala assim, ó: Senhor, cura o Giannis, dá fé para ele ser curado. Aí eu não paro de orar, eu continuo. Ele continua intercedendo por mim, até que eu creia de fato dentro do meu coração
E a fé que foi edificada dentro de mim, através da oração em línguas, ela libera o milagre. Amém? A oração em línguas, ela vai produzir fé no seu coração para que o milagre seja liberado. Tá? Pera aí, só um momento. Então, assim, a oração em línguas, ela vai produzir fé no meu coração para que o milagre seja liberado. Então, eu estou precisando de uma provisão financeira. Eu começo. Aí, assim, passei 2 horas orando. Aí o Espírito Santo está orando: Senhor, prospera ele, Senhor, traz riqueza para a vida dele. Aí, de repente, alguém bate na sua porta e aparece lá pedindo uma cesta básica, pedindo um alimento. Aí você fecha seu coração e fala: eu estou precisando de coisa, eu vou alimentar essa pessoa? Não, eu estou precisando, você tem alguma coisa para me dar? Mas mal sabe a gente que Deus envia pessoas com necessidades para suprir as nossas necessidades. Amém? Deus envia pessoas com necessidades para suprir as nossas necessidades. Vamos supor que você esteja com algum problema no seu casamento, né? Aí você começa. Aí o problema é muito grande, né? Ao invés de orar 2 horas, você orou 8 horas. Então, assim, o Espírito Santo está intercedendo por você, sabe? O Espírito Santo está intercedendo pela sua vida. Ele está orando a perfeita vontade de Deus para você. Mas o que a gente precisa fazer? Nós precisamos confiar e descansar que o Senhor vai usar essa linguagem sobrenatural para abençoar outras pessoas. Isabel! Seja bem-vinda, Isabel. Deus abençoe, viu? Glória a Deus. Direto de Angola. Angola vai orar em línguas, né? Tem uma irmã aí de Angola também que prega essa mensagem, que ora em línguas bastante. Olha o que a Cel falou aí, ó. Deus envia pessoas com necessidade para suprir as nossas necessidades. Então, assim, Deus, ele quer trazer abundância pra gente. E o que ele faz? Ele coloca alguém com necessidade para suprir as nossas necessidades, né? O Dave Robertson, ele conta uma história que ele estava precisando de mais ou menos 40 mil, algo assim, para o ministério dele, né? Então ele foi jejuar, ele ficou jejuando 30 dias lá, e quando ele voltou, as contas, os débitos que ele tinha estavam maiores, né? Ele foi reclamar com Deus: ué, Deus, eu passo meu tempo orando e você não pode suprir as minhas necessidades? Aí ele conta que um pregador ligou para ele e marcou um encontro, né? E nesse encontro o pregador falou com ele: olha, Dave, não é que eu não tenho reuniões para ir, eu até tenho reuniões para ir, mas eu não tenho dinheiro. Você pode me ajudar? Aí ele falou com o pregador: e eu estou precisando da sua ajuda, você está me pedindo dinheiro? Você não viu a minha situação e tal? Aí Deus mandou outra pessoa com necessidade. E na hora que ele ia dar a mesma resposta para essa pessoa com necessidade, o Senhor falou com ele: por que você não ajuda? Ele falou com o Senhor: olha, eu que estou precisando de ajuda, Senhor. As pessoas estão me pedindo que eu não tenho nem como pagar. Aí Deus falou com ele: sou eu que estou enviando essa pessoa para você ajudar ela. E quando você ajudar ela, eu vou poder suprir as suas necessidades. Ele falou que passou o cartão, pagou tudo para aquela pessoa e foi embora. E no mesmo momento, as contas começaram a ser pagas, o dinheiro começou a ser depositado na conta dele de forma sobrenatural, né? Então, por que eu estou falando disso para vocês, gente? Porque a forma de Deus nos suprir muitas vezes vai ser enviando pessoas com necessidade. E nós precisamos estar atentos, sabe? Nós precisamos estar ligados no Espírito para captar quando o Senhor
está enviando essas pessoas para abençoar a gente. Amém? Esses dias eu estava no supermercado, né? Tava passando algumas coisas que eu comprei. Aí o Espírito Santo falou comigo assim, paga a conta dessa pessoa, tipo, paga o que ela comprou. E na hora eu travei. Assim, na hora eu travei. Eu não, né? Não é possível que é o Senhor. Vai sim, Flavinho, eu vou deixar salvo. Eu não deve ser Deus não, deve ser coisa da minha cabeça, né? Aí a mulher tentou passar o cartão dela não passou. Entendeu? O cartão da mulher não passou. Aí naquela hora, quando eu ia pagar as contas dela, ela foi lá, devolveu a mercadoria e foi embora. Eu fui atrás dela, mas não consegui chamar ela de volta. Né? Então naquele momento, eu deixei de, não só de abençoar, mas também eu deixei de ser abençoado. Também, porque o momento que nós abençoamos as pessoas, também é o momento que nós somos abençoados. Né? Paulo fala em Filipenses capítulo 4, que ele ficou feliz porque a igreja se interessou em abençoá-los. A igreja de Tessalônica, de Filipenses, eles prepararam uma oferta para Paulo e enviaram essa oferta para os santos de Jerusalém. E Paulo estava falando assim, olha, eu estou feliz, né, que vocês se interessaram em ministrar, em abençoar a nossa vida. Mas eu não estou feliz porque vocês estão me abençoando. Eu estou feliz porque eu sei que Deus vai depositar um crédito na sua conta. Amém? Então, você está precisando de um crédito na conta aí? Quem está precisando? Quem está precisando de um crédito na conta? Eu vou ler aqui com vocês, ó. Ele fala assim, Filipenses capítulo 4, versículo 14. No entanto, vocês fizeram bem, associando-se comigo nas minhas aflições. E como vocês, filipenses, sabem muito bem, no início da pregação do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no que se relaciona a dar e receber, exceto vocês somente. Aí ele fala assim, não que eu esteja pedindo ajuda, né? Pois o que realmente me interessa é o fruto que aumenta o crédito da conta de vocês. Aí ele fala assim, recebi tudo, eu tenho até de sobra. Ele fala no versículo 19, o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus tudo aquilo que vocês precisam. Amém? Então, por que Paulo fala aos filipenses essa frase? O meu Deus há de suprir as suas necessidades. Porque primeiro foram eles que deram o primeiro passo de ajudar Paulo, de investir na vida de Paulo. Né? Então, quero declarar isso sobre você. O meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das suas necessidades. Amém? Então, gente, como eu estava falando da oração em línguas, deixa eu voltar aqui, né? A oração em línguas, ela vai fazer duas coisas pra gente nos lugares profundos. Primeiro, nós vamos descobrir o nosso propósito, né? E segunda coisa que a oração em línguas faz com a gente, lá em Provérbios, capítulo 18, versículo 4. Fala bem assim, as palavras de uma pessoa são águas profundas e a fonte de sabedoria é um ribeiro que transborda. Amém? Então a segunda coisa que o Espírito Santo vai fazer conosco nas águas profundas, nós vamos nos tornar um ribeiro que transborda. Né? Então quanto mais nós orarmos em língua, gente, mais nós vamos alcançar as profundezas de Deus. E à medida que nós alcançamos as profundezas de Deus, Deus nos revela o nosso chamado. E depois que nós conhecemos o nosso chamado, nós começamos a transbordar. Né? Então, assim, o chamado de Deus para mim e para você hoje é que nós possamos transbordar. Não sei se você já tem transbordado. Não sei se você já tem falado do que o Senhor tem guardado no seu coração, colocado no seu coração.
Mas hoje, Deus te chama para começar a transbordar. Deus te chama para começar a se deixar ser usado por Ele. Né? Então foi o que a gente tinha dito anteriormente. A palavra de Deus, o rio de Deus na nossa vida, ele não pode ser uma represa. Porque se for um lago, se for uma represa, não vai fluir para outras pessoas. Não é? O que Deus tem colocado na gente precisa ser um rio, precisa transbordar, porque se não transbordar, outras pessoas não serão abençoadas. O mundo precisava estar aqui, né, Flavinho? Amém, glória a Deus. Amém, gente? 2 coisas que as profundezas de Deus vão fazer com a gente: revelar o nosso propósito, nos levar a transbordar. E a terceira coisa para a gente fechar, que é a revelação que o Senhor vai nos dar. Amém? Que a Bíblia vai falar assim: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Ele fala assim no versículo 10: mas Deus, porém, revelou isso a nós por meio do Espírito, porque o Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Então você está lá, o que o Espírito Santo está fazendo? Ele está sondando o seu coração, ele está sondando também as profundezas de Deus. Então, quando você ora em línguas, você traz para fora os mistérios que estão escondidos. Você traz para fora a sabedoria de Deus que estava oculta em mistério. Você traz para fora revelações. Então, uma das coisas que o David Robertson fala é que a oração em línguas é um dom de revelação. Então, você quer receber revelação? Comece a orar em línguas. Porque a oração em línguas é a oração dos mistérios de Deus para a sua vida. Você quer saber dos mistérios de Deus, você quer saber do que está oculto e escondido, comece a orar em línguas, porque o Espírito Santo vai falar. O Espírito Santo ele não tem problema nenhum de revelar para você a vontade dele. Ele não tem problema nenhum de revelar para você a palavra dele. Mas ele precisa que você comece a orar. Hoje eu orei aqui quase 3 horas em línguas. Provavelmente vou orar mais 2 horas. Então são horas que eu passo falando mistérios. E depois, no meu dia a dia, os mistérios de Deus vão sendo revelados. Amém? E a vontade dele para minha vida vai sendo revelada. E tudo que eu preciso vai sendo revelado. Hoje mesmo o Senhor me acordou e Ele me falou algo sobre uma pessoa. Eu fui falar com essa pessoa confirmou aquilo, reconheceu aquilo. E ele entendeu, sabe? Que Deus estava dando uma resposta para ele. Amém? Então Deus não vai revelar só coisas sobre nós. Também vai revelar sobre outras pessoas, para que nós possamos abençoá-las. Amém? Gente, é isso por hoje, tá? Deixa eu ver quem tá aqui comigo. Flavinha, Nath, Cel, Isabel. Muito obrigado, gente, pela presença. Então, 3 coisas que as profundezas de Deus vão fazer com a gente: nos revelar o propósito, nos levar a transbordar e nos revelar a palavra. Amém? Guarda isso aí, viu? Valeu, foi top, né? Vou deixar salvo aqui, gente. Também vou postar lá no YouTube. Tá bom? Gratidão, muito obrigado, tá? Por vocês terem comparecido. Acho que terça-feira eu faço outra, tá? Quem quiser fazer live junto comigo, e só falar comigo que a gente faz uma live juntos, tá bom? Manuele, só falar comigo que a gente faz uma live juntos, tá? Valeu, meu povo, até mais.